Senhor, nós concordamos nesta noite com a oração do Teu servo, Deus, expondo a nossa nudez, a nossa vergonha. Verdade. Nós carecemos, Senhor, das Tuas fiéis misericórdias, Senhor. Amém. Carecemos que a Tua luz, Senhor, seja incidida sobre o nosso coração, de forma que as trevas ocultas do nosso coração sejam patentes aos nossos olhos, para que se gere em nosso coração, ó Deus, quebrantamento, Senhor. Nesta noite, Senhor, reconhecemos que não há nada em nós, nada e absolutamente nada em nós. Nós precisamos e carecemos que o Senhor circuncide o nosso coração nesta noite para amá-lo e adorá-lo inteiramente, Senhor. De todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Senhor. Na verdade, é desta realidade que depende toda a nossa vida, toda a história da nossa família, da nossa descendência, Senhor. Depende de amar inteiramente o Senhor. Nós percebemos neste tempo, Senhor, que muitas coisas têm vindo sobre o nosso coração, procurando nos separar, Senhor, procurando nos distrair e nos fazer empolgar, ó Deus, com as coisas deste tempo. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos desta terra para que venhamos contemplar a Tua grandeza e a Tua santidade. Que a Tua palavra, o Teu entendimento e a Tua revelação seja sobre a mente, sobre os lábios do Teu servo, Senhor. Para que venha, Senhor, como o Senhor tem falado, venha o pão vivo sobre as nossas vidas nesta hora, Senhor. A Tua graça esteja respaldando e a unção preciosa do Teu Espírito, Senhor, seja sobre a mente dele, sobre o seu coração, para entregar esta palavra vívida, para entregar esta palavra que é fonte de vida para cada um de nós. Te pedimos que o Teu Espírito também esteja ministrando, Senhor, em perfeição na vida daqueles que nos acompanham, Senhor. A Tua palavra, Senhor, tem sido cumprida e temos visto a escassez da Tua palavra em muitos lugares. Por isso que aqueles que acompanham e têm enfrentado esta dificuldade, que esta palavra seja unguento e água, para assim, Senhor, ó Pai, saciar a sede e curar as feridas da alma. Em tudo isto glorifica o Teu nome. Continua lembrando desta casa, Senhor, para o bem. Senhor. Como disse Neemias, lembra-te de mim, Senhor, para o bem. Continua lembrando desta casa, Senhor. A vida do Alexandre, da Priscila, do Samuel, da Débora, Senhor. Lembra-te deles para o bem, Senhor. Abençoando-os, guardando-os, derramando toda a provisão necessária no corpo, na alma e no espírito. Nós já louvamos o Teu nome, Senhor, porque sabemos que o Senhor está no meio de nós, que o Senhor é a nossa força e o Senhor é a alegria do nosso coração.
bendizemos o teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Minha amados, graça e paz. Vamos pedir desculpa aos irmãos pela semana passada. Eu vi um imprevisto, inclusive até os irmãos que estiveram orando, nós agradecemos a oração dos irmãos, né? Minha mãe conseguiu estar lá, chegou na quinta-feira na Noruega, né? E apesar dos cuidados normais, né, de 26 semanas da criança, está entubada, ainda não respira por si só, mas o Senhor tem sustentado todo dia, né? Tem dado fôlego de vida ao Jesus. Então os irmãos lá agradecem por toda a oração que foi feita aqui, né? Bem, ficou para compartilhar o Salmo de número 45, que eu vou ser bem sincero com os irmãos, assim, a impressão que eu tenho quando li é que o Salmo estava perdido aqui no meio, porque a gente vem numa sequência de oração, súplica, clamor, né, entre gratidão e sofrimento, muitas lutas, e o Salmo 45, assim, ele, né, até compartilhei com o Roger, eu falei assim, pô, Varão, parece que tá meio, né, destoando um pouco, né? Então, acho que vamos precisar todos mesmo juntos lermos. Bem, a gente pode ler um cada um, né? De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Certo de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam, instrumentos de cordas que te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. 10. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei. No interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Levá-la-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais serão os teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim
Os povos te louvarão para todo sempre. É bem diferente até da sequência que vai continuar depois, né? Algumas bíblias até vêm com o título Um Cântico de Amor, né? Entre o ungido de Deus e a sua noiva, né? Achei interessante assim esse registro no meio de tanta luta, né? E eu fiquei pensando assim, realmente assim, quando você pensa numa questão de casamento assim, né, como isso é até muito forte do judeu, né? O nosso casamento, ele é mais, eu acredito assim, né, posso estar enganado, ele é mais formal, né? O casamento ocidental é muito formal, né? Tem essa questão da cerimônia, né? A questão de você ter uma boa festa, né? De você ter aquela coisa de receber as pessoas e tudo. Até muitos brincam, né, que no dia do seu casamento não aproveita nada, né? Assim, seu casamento é pros outros, né? Naquele dia você não aproveita nada, a gente tem muito, né? Mas é engraçado assim na cultura bíblica, porque o casamento pro judeu é uma celebração. Eles veem o casamento como uma festa, né? Assim, uma festa mesmo, uma festa, né, onde os noivos são realmente o centro, né? Então assim, eles dançam muito, né? Eles dançam muito, até quando vê um documentário assim, você vê velhinhos, às vezes pessoas de 60 dançam, pulam, né? Eles comemoram bastante aquela união, né? Então assim, esse simbolismo do casamento para o judeu traz assim uma grande alegria, né? E eu fico pensando assim nesse salmo, que a princípio é um salmo, né, pensando só pelo lado histórico mesmo, né, de uma mulher e de um ungido do Senhor, né, como ele contempla isso, né, porque é um salmo meio contemplativo. É como ele estivesse olhando para o noivo, ele começa a descrever algumas coisas, né, como a gente começou a ler, né, tu és o mais formoso dos filhos dos homens, né, os teus lábios extravasou a graça, Deus te abençoou para sempre. Então ele vai literalmente contemplando o ungido e também vai contemplando a noiva, né? E aí eu fiquei pensando assim, achei muito interessante em algumas características da noiva, né? Fiquei pensando nesse papel da noiva assim, né? Na pessoa que observou aqui, que escreveu, né? Provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Mas a tola a destrói. E isso realmente é uma verdade impressionante, né? A mulher tola, ela não tem a capacidade de destruir a vida do filho, a vida de alguém assim pessoalmente, mas ela tem a capacidade de destruir o lar. Esse poder está nas mãos dela, biblicamente falando. Ela pode não destruir pessoas, mas ela pode destruir um lar, né? E ela também tem o poder para edificar o lar, né? Então assim, eu fiquei pensando nisso, fiquei meditando bastante nessa questão e fiquei pensando assim na responsabilidade na questão da noiva como igreja, né? Assim, não só na questão do exercício, da ajuda, assim, da operação do dia a dia, né? Mas talvez da responsabilidade principal que a noiva tenha, né? Que a noiva do Senhor tem aí, falando já de uma forma mais profética, né? Como é que ela pode atrapalhar, entre aspas, desculpa a expressão assim, né? Atrapalhar ou edificar essa casa, né? Ainda que o dono da casa seja o próprio Cristo, ainda que o Senhor dessa casa, né, seja o próprio Jesus, mas ele espera da sua noiva que ela ajude na edificação dessa casa. Ela tem uma grande responsabilidade na edificação dessa casa. Ao longo das histórias, às vezes a gente percebe essa noiva edificando e às vezes destruindo, né? Às vezes colaborando, às vezes atrapalhando, né? Falando assim de uma forma bem genérica, né? Sem levar em conta os remanescentes, né? E aí eu fiquei pensando assim, poxa, o que o Senhor espera, né, da sua noiva assim, para os últimos dias, né? Qual seria a postura que ele aguarda, né? Não só da questão assim da pregação do Evangelho, né, da salvação, né, do papel, em todo o papel, assim, todas as ordens que ele deu, os decretos que ele deu, mas assim, quanto a uma pessoa, né? Uma coisa é você esperar alguma coisa de um funcionário, outra coisa é você esperar alguma coisa de alguém da sua casa, da sua família. É mais, né? De um funcionário você espera o quê? Sei lá,
atinja os objetivos que você deu para ele, né? Faça as metas, aquela coisa toda e tudo. Mas em casa a gente não pode ter uma expectativa dessa profissional, né? Nós não pode esperar do nosso filho, do nosso marido, da nossa esposa isso. Então, eu queria olhar mais por esse prisma, assim. O que será que o Senhor espera? O que ele aguarda? A expectativa dele? De qual seria uma postura que ele espera da sua noiva, né? Não da adolescente, aquilo que está em Cantares, né? Ele coloca, poxa, ela não tem nem seios, fala, né? Cantares fala. Como é que alguém vai pedir ela, né? Ela não tem formação, assim, ela não é madura para casar. Ela é uma menina ainda, ela precisa de cuidado. Então é uma diferença muito grande entre o filho, né? Entre a filha e a esposa, né? A filha é filha, amém, é filha, tem direito, tem herança, tem tudo, mas é filha. Qual responsabilidade tem? Só pode ser cuidada. Mas a partir do momento que essa filha cresce, essa mulher cresce e ela se torna uma esposa, né, e uma esposa de um ungido, então o que se espera dessa esposa? O que se espera dessa noiva, né? Qual a responsabilidade que está sobre os ombros dela, né? Eu queria saber o significado da palavra consagração, né? O que a gente entende por consagração? Está falando da noiva, porque a noiva ela tem bem essa responsabilidade, tanto como igreja, quanto a mulher, como seu marido, ela deve se consagrar a ele, né? Tanto para essa palavra pode ser usada pelos dois, né? Eu creio. Então eu acho que eu vejo assim, que a santidade, a entrega, eu acho que seria uma postura mínima, né, por tudo que o Senhor ele é, né, pelo que ele merece, né? Não que você vai, não tem como a gente dar o que é devido ao Senhor, né? Mas a nossa consagração, a dedicação, né? Eu creio que é uma coisa que... Exclusividade. Eu creio que é uma coisa que cabe como noiva do Filho de Deus, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. O que está em falta hoje, né? Porque hoje a igreja não foca muito nisso. Santidade da igreja, noiva de Cristo, a consagração da noiva. Hoje não é muito foco falar sobre isso. Não é muito foco manter a noiva imaculada, santa, preparada, né? Isso não é motivo de estudo bíblico, de pregação, né? Porque não dá ibope. Quem vai parar para te ouvir? A igreja tem que ser santa, ou imaculada. Bom, tá pirado, pô. Tô aqui cheio de problema, quero ouvir algo que vá de encontro à minha necessidade. Quero saber o que Deus tem para me dizer que vai me tirar dessa realidade, né? Mas tem que entender que a gente é difícil entender que o Evangelho ele não está associado à circunstância da nossa vida. Ele não está associado à circunstância. As pessoas estão associando o Evangelho às circunstâncias da sua vida. E isso para mim eu aprendo a duras penas que é um grave erro, né? Eu não sei os irmãos, mas eu aprendo que quanto mais eu caminho nessa direção, mas Deus me mostra que não é nessa direção, né? É o contrário, né? Você toma o oposto, né? Fica assim, você pega a contramão de Deus. E você repara que homens que fizeram a diferença no Evangelho, que foram referenciais, estavam debaixo de circunstâncias muito difíceis. Não estava tudo bem, não. Foi os grandes nomes e a história foram escritas por homens que estavam em situações muito precárias, de perseguição, né, de prisão, de pancadaria, né, de guerra, principalmente em guerras. Foram de onde saíram assim, exemplos perfeitos de consagração, né, de santidade, de vida no altar. E a gente está sempre associando, achando que Deus ele é obrigado a trabalhar de acordo com nossas circunstâncias, né, com o nosso... A gente tenta condicionar Deus à nossa realidade, é isso que eu quero dizer.
Vamos condicionar o Senhor à nossa realidade. Se o que nós ouvirmos está fora disso, então não presta. Tem que ser a coisa que condicione Deus à nossa realidade. Amém? É vitória. Entendeu? Então eu tenho observado muito isso e Deus tem batido na porta do meu coração e falado sobre isso. Né? Que não é assim que a banda toca. Há um propósito, e o propósito de Deus ele é respeitado, ele tem que ser priorizado, independente se o sujeito ele é rico, o pobre quer crescer, não quer crescer, a vontade de Deus tem que ser soberana, ela tem que prevalecer, né? O que Deus quer, né? A missão de Deus para nossas vidas tem que prevalecer. Eu lembro que no estudo bíblico o Rafael trouxe um exemplo de uma irmã que, se não me engano, ela teve um sonho que Jesus ele estava no céu, né? E tinha uma multidão lá de fora. Você lembra disso, Rafael? Tinha uma multidão lá de fora querendo entrar, né? Queremos falar com Jesus, queremos uma audiência com Ele, né? Queremos uma audiência com Ele. E Jesus veio para a audiência, né? Para atender aquela multidão. E olha, Jesus, nós te servimos lá embaixo, nós oramos, nós jejuamos, nós pregamos até a tua palavra. Nós queremos entrar, por que nós estamos aqui de fora? Né? E para surpresa nossa, aquela mulher, ela, através desse testemunho, disse que Jesus respondeu: mas vocês fizeram tudo isso andando segundo o propósito do coração de vocês, não do meu. Entendeu? A questão de dar o pior a Deus, de dar só os 10%, não dar os 100%. Né? A oferta é aquela que a gente se consagra totalmente, é dar os 100%, não os 10%. Foi isso que o Senhor cobrou. Eu quero os 100, vai entrar aqui quem dá os 100. Quem dá 10, quem dá 20, não vai entrar não. Não vai entrar não, vai entrar quem dá os 100. Foi isso que eu peguei, né, daquele exemplo, e é isso que me dá, é isso que eu entendo hoje, né? Me dá até um pouco de temor falar sobre isso, né? Porque realmente é uma coisa que a gente precisa pensar, refletir. Eu tenho sido noiva, né? Poxa, eu tenho me esforçado para ser a noiva do Senhor. A noiva, ela se consagra. Tem no Eclesiastes, fala, né? Eu sou do meu amado, fala ali de um cortejo, de uma relação de amor tão linda, tão preciosa, que mais ou menos por aí, né? É nesse nível de relacionamento que Deus chamou a gente tem desprezado, a igreja tem desprezado isso, né? Pedindo a Deus para se condicionar à realidade, a nossa realidade. A gente faz tudo nessa direção, é campanha, a gente faz. Não que eu esteja criticando a campanha, criticando é a motivação, né? É o querer, a vontade, não está priorizando, não, Senhor, toma o primeiro lugar, hipocrisia, né? A gente canta muito isso, né? O primeiro, seja o centro, mas não é o centro. O texto que eu falei foi esse: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a essa nossa irmã no dia em que ela for pedida? Ela é uma mulher, mas não pode casar. Alguns irmãos até têm a compreensão assim de que a noiva talvez não seja a totalidade dos filhos. A noiva fala de uma questão realmente assim, toda vez que o Senhor fala de filhos, ele usa uma certa metáfora. Toda vez que ele fala de noiva, de companheira, traz um peso de responsabilidade, né? Porque o filho está ali, está brincando, mas a mulher, né, se coloca como esteio da casa, né? Então imagina, eu fico pensando assim, né, tudo que você falou, né, dessa questão da consagração, da fidelidade, da exclusividade, e ainda tem assim, você ser esposa, né, sei lá, do rapaz do clã da tribo, não sei o que, do príncipe, é uma coisa.
né? Você ser esposa do rei de Israel, que é o caso aqui, do ungido de Israel, do cara que na terra era como fosse Deus, cara. Na terra o rei era Deus, parceiro. Naquela época era quase que uma divindade. Manda matar, não manda. Então imagina a responsabilidade da mulher que está do lado dele, que presta um conselho para esse homem, que está na intimidade desse homem. Eu fico pensando assim, cara, imagina então os filhos que assumem essa responsabilidade como esposa do rei do universo. É um peso muito grande. Você imagina. Aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra criou todas as coisas, né? Que tem todo o julgamento nas suas mãos. Cara, que é o alfa, o ômega, o início e o fim. Você imagina ser esposa dele. Sim. Todo mundo observa, não tem como, né? Você olha assim, a esposa do rei, ela vai chamar a atenção, né? As pessoas vão olhar como ela se veste, como é que ela se porta, né? Eu fiquei pensando nisso, assim, nesses dias, assim, cara, o universo olha para a esposa do Cordeiro. Toda a criação. Porque, afinal de contas, é a esposa dele, é o que João Batista falou. Imagina, porque anjo, serafim, querubim, de olho fechado, aberto, com asa, em volta do trono, uma criatura de manifestação de glória. Mas você imagina e olhar e falar assim, mas esse povo aqui é a esposa dele. Ele se fez homem, morreu, ressuscitou, esse é eternamente Deus, eternamente homem, e agora pegou esses homens e literalmente habitou a divindade neles, para que agora, olha só, no mesmo espírito eles possam ser um só. Então vai ser a esposa dele e vai ter uma festa de casamento, onde vai ser o casamento do universo. Vai ser o casamento do universo. Assim, todo o universo vai parar, agora vai ser o casamento. Aí eu fico imaginando assim, o privilégio que é, né, para o irmão que está nessa situação e que vai passar a eternidade nessa condição. Você imagina, porque tem acesso ao mais. Aí a gente não está falando de dinheiro, disso, de aquilo, de material, nada disso, porque a noiva e a futura esposa, ela vai ter acesso ao que é mais íntimo, né? As outras pessoas lá de fora vão conhecer ele como rei. Olha o rei entrando, né? Olha o rei decidiu isso, o rei decidiu aquilo, é o rei. Mas, cara, quando o cara tá deitado na cama e ela tá com ele no colo dele, passando a mão no cabelo dele, fazendo carinho nele, ela tá no ponto mais íntimo dele. Ele está sendo ele mesmo na sua própria essência. Ele não é só na função dele de rei. É a pessoa. Eu fico pensando assim, caramba, imagina a intimidade que esses homens e essas mulheres vão poder ter com o rei do universo. Você imagina isso? Com o próprio rei do universo, com o criador de todas as coisas. Vão conseguir entrar no ponto mais íntimo, onde nem anjo entra, nem serafim, nem querubim, meu irmão. Não entra ali. Olha que coisa doida. Mas esse grupo de miseráveis, moribundos, cara, cheio de carrapicho, que foi tratado por ele. Agora ele falou que encontrou aquela menina lá, Ezequiel, né, com sangue revolvido, tratado por ele, agraciado por ele, limpo por ele, salvo por ele, trabalhado por ele, apertado por ele, pressionado por ele. Assim, eu creio, irmãos, que não existe galardão. Às vezes quando as pessoas colocam galardão assim, né, que pô, tem um galardão, vou chegar lá, o irmão não mandou material, tem uma casa, minha casa é gigante e tal. Não é nessa questão assim, é na questão de estar no quarto dele. O irmão que entende isso, ele fala, irmão, eu não quero casa na Nova Jerusalém, eu quero estar no quarto dele. Eu quero acordar de manhã e vê-lo ali, e dormir e estar com ele ali, irmão. Porque eu não estou sendo crente para mandar material lá para cima para ter casa. Entendeu? Eu não quero ter casa, eu quero estar no quarto dele. E não é a toda a expectativa da noiva, aguardando o dia das núpcias? Estar junto com ele no quarto, né? Então, nas recâmaras, muitas vezes o salmista usa isso, né? Na recâmara, no escondido.
no lugar onde não tem ninguém. Veja bem, não é uma posição nem exibicionista. Não, porque eu sou servo de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. É uma posição onde está num lugar onde ninguém vê. Mas ele sabe onde está, no quarto. No lugar secreto. Né? Então assim, aí eu fiquei, sabe, pensando nessa situação assim, falei assim, caramba, assim, privilégio. Que privilégio, que convite. E é um convite, né? Não é uma escolha assim, é um convite, né? E às vezes eu vou ser muito sincero, irmãos, eu no dia a dia, às vezes eu não consigo ver a realidade disso, entendeu? A gente para, reflete, assim, aí lê a palavra, né? Aí isso vem, né? Dá aquela... Parece que incendeia um pouco assim, né? Eu sinto assim, né? Mas no dia a dia, isso já seria um privilégio suficiente para... Que mulher não ficaria doida se chega aqui um cara, né? Bom partido, né? Assim, vamos colocar na prática, que materializa pra gente. Chega um rapaz de bom partido, servo do Senhor. Não é assim que o pessoal brinca lá? Chega um bom partido, servo do Senhor, trabalhador, responsável, boa pinta, como é que as meninas ficam? Quase que briga, né? Quase que sai da graça. Para lutar pela bênção, né? Assim? Então eu fico pensando assim, você imagina, então, um Deus, mas que também é homem. João viu esse homem glorificado, perfeito, santo, o único digno, de abrir o selo, de dar continuidade à história, o único que realmente assim provou que abriu mão de tudo, deu a vida dele pela sua esposa. E a comparação que Paulo faz em Efésios. Você está aqui. Eu fico imaginando o Senhor falando isso para a noiva, e se for a graça do Senhor que a gente esteja lá nessa condição, o Senhor vai falar assim: você está aqui, eu dei a vida por você, meu irmão. Eu entreguei minha vida por você estar arrumadinha desse jeito, com esse vestido branco, para estar adornada desse jeito aqui, sabe? Para você estar aqui no meu quarto, eu dei a minha vida para você estar aqui. Você nunca teve condição de entrar no meu quarto. Você nunca ia ser digna de entrar num lugar que é tão, tão especial. Grande parte da minha criação não entra. Né? E aí eu fico assim realmente pensando, isso seria um privilégio, né? Para ser, como você falou, para ser pregado hoje, para ser ensinado, para que, né, como diz lá em Hebreus, muitos não aceitaram o socorro. Eles quiseram morrer por uma ressurreição melhor. Vinha o livramento, mas ele falava assim: não, parceiro, eu quero livramento, não. Me livra do livramento, parceiro. Deixa o leão me rasgar. Porque quando chegar lá naquele dia, a ressurreição que eu vou ter, é outra coisa na conta. Não me livra disso. Aí eu acho que talvez porque alguns irmãos tiveram essa graça de, durante a sua vida cristã, compreender um pouco dessa realidade. Então a pessoa falava: não, tá tudo bem, pô. Mas irmão, irmão, tá tudo tranquilo, irmão. Tá tudo tranquilo, não esquenta com nada, não. Tá tudo tranquilo, né? Então assim, e dentro desse, mesmo sendo noivo, eu lembro aqui que tem aquela questão que o nosso irmão de Sonteira coloca, né? De Cantares, falando de amor, né? Capítulo 2. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. O meu amado é meu e eu sou dele. Passa o momento do tratamento, ela muda a ordem. Fala: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Primeiro ela coloca a situação assim: do amado pertencer a ela, né? Depois ela passa por um tratamento e vê assim: não é ele que é meu, eu é que sou dele. E essa ordem é importante. Então uma coisa a gente fala assim: não, ele é o meu Deus, né? Outra coisa eu falo assim: eu sou servo dele. Não é que o meu Deus tenha problema em ser falado, né? Mas é mais a questão da motivação, né? Quando eu falo assim, do meu Deus, é como então fizesse o que eu quero. É meu. E às vezes é assim, né? É meu. Então é meu no sentido singular, e as coisas vão girar em torno de mim mesmo, né? Então ela troca e diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E por último,
ela para de dizer isso e diz: eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Ela já nem, né, eu acho que é aquele final mesmo da vida cristã, a pessoa, como Paulo falou, que a pessoa já vai olhando tanto cuidado de Deus, tanto zelo, tanto amor, que ela não tem mais o que falar dela. Não tem mais o que falar dela. Ela fala assim: como é que eu cheguei aqui? Como é que essa coisa, como é que tudo desenrolou? É quase que uma coisa sem explicação. Então, é a atitude, segundo a visão que João teve, né? Até daquelas pessoas que eram mais chegadas a ele, porque é normal, né? Como é que é hoje até no mundo cristão? As pessoas que, teoricamente, assim, bem humanamente falando, tem uma situação ministerial ou usufruindo de alguma unção, né? Normalmente elas acabam sendo vistas de uma forma muito diferente, né? Assim, né? Como elas estivessem realmente no topo de uma pirâmide, né? Uma questão bem de clero e leigo, né? Mas aqueles homens que tinham as coroas, né? Que assim, estavam sentados em tronos, eles tinham um respeito. Porque quem colocou eles naquele trono foi o próprio Senhor. E aquela coroa ninguém tirou do bolso. Aquela coroa foi dada por ele. Então assim, eles estavam numa posição de quê? De autoridade, né? E participando, até coparticipando de uma situação de governo, né? E a gente vê que toda vez, né, que havia uma manifestação ou da voz que saía do meio do trono, né, ou dos relâmpagos, né, aqueles homens se jogavam no chão. É muito difícil alguém sair do trono, irmãos, é muito difícil eu sair do trono, é muito difícil nós saímos do trono. E o primeiro a sair do trono em todo o universo que a gente conhece foi Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém saiu do trono antes dele. Ele deixou o seu trono e a sua glória. Ele, porque ninguém teria condição de fazer se ele não fizesse primeiro, que a palavra diz. Ele faz tudo primeiro. Então ele deixou o seu trono. Naquele momento, a cadeira ficou vazia. Ele deixou. Ele saiu, mas ele não... Ele realmente era digno de estar sentado ali, né? Então, ele deixou, ele saiu, ele se esvaziou. Ele tirou a coroa e deixou ali, ó, no trono e desceu. Por isso ele ora. Quer dizer, deixou a coroa, deixou a glória, deixou a questão da autoridade no sentido pessoal, depois lhe foi outorgada, mas assim, ele deixou tudo isso. Olha, assim, o tipo de Deus que a gente serve, né? Porque normalmente um Deus, um cara tirano, ele nunca sai do trono. Ah, não, ele nunca abre mão do poder, não. Você vê aí toda a guerra que a gente ouviu, o cara não abre mão, ele fica lá até ele achar ele em casa, matar ele, mas o cara não abre mão. Igual o ditador, não. O Gaddafi, né? Um Gaddafi da vida, esses caras, entendeu? Preferiu morrer, mas não é. Eu fico pensando assim, né? O Senhor abrindo mão, no sentido assim, pelo propósito do Pai, né? E aí depois aqueles que estavam com ele, também nesse mesmo espírito, também ajoelhavam, lançavam suas coroas diante dele e falavam: só o Senhor é digno de receber a glória, a honra, o poder e o louvor, né? Então, talvez o desafio maior para a noiva, para a igreja, seja sair do trono, entendeu? Seja jogar a coroa, entendeu? Porque de certa forma, até inconscientemente, a gente luta o tempo todo para estar em uma posição e uma condição, ainda que às vezes até com uma motivação, né? Não, isso, aquilo e tal, mas quando chega e está toda adornada, existem duas coisas. Existe Ezequiel, se não for a memória 16 ou 17, que fala assim: na verdade, você estava assim deslumbrante porque eu pus a minha glória sobre ti, Jerusalém. Eu pus a coroa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas depois que você estava toda adornada, o que aconteceu com ela? Se ensoberbeceu e foi após os seus amantes. Não é assim? Existem duas coisas quando termina um processo de adorno: ou sair do trono, né? Ou olhar para si mesmo, se engrandecer naquele processo e dizer assim: não, realmente, né, eu sou, né? Então esse dilema, né, que a gente, acho que todos vivem atualmente, assim como igreja do Senhor nesse tempo, vai ser uma coisa muito conflitante, né? Você ser uma pessoa cheia da graça, você ser uma pessoa
cheia da verdade do Senhor, cheia da palavra, mas uma pessoa disposta o tempo todo a deixar o trono, né? Porque assentar ali, mas quando você senta de forma desconfortável, eu estou sentado aqui, mas eu sei que é um, sabe, assim, não é o meu lugar, que eu estou sentado porque ele me pôs aqui. Mas eu, sabe, eu não tenho, assim, eu não me sinto, é como a gente não, né, aquela sensação, mas uma sensação no sentido correta, né, de desconforto, de humilhação. Aquilo que Davi falou assim: quem sou eu e quem é a minha casa para que tu faças promessas tão grandes à minha descendência? Quem sou eu, Senhor? O que é o homem? Essa é a situação de desconforto, não é a situação assim, não, agora tu me abençoou porque realmente eu tô fazendo tudo direitinho, então não tem como, irmão. Deuteronômio 28, vai cair a ficha, vai não. Talvez o terceiro passo lá de Cantares, é falar assim, pô, não tá mais ligado a isso. Eu sei que ele botou a lei, mas a lei ele colocou com um propósito. Não foi para escravizar minha vida na lei. Ele impôs a lei no sentido que ela me trazia até Cristo. Se já cumpriu o propósito dela, agora eu estou em Cristo. Então assim, esse desconforto, essa inaptidão, ela vai sempre acompanhar um servo de Deus genuíno. Sempre. Sempre. O cara fala assim, pô, estamos indo, talvez como antes de começar o Roger estava compartilhando. Quem foram os 300 que acompanharam Davi? Oprimidos, endividados, homens que não tinham. Mas foi aquele que foi o exército de Davi. Quem foi para o casamento? Foi o cara que tinha o campo? Foi o cara que tinha junta de bois? Foi o cara que estava... Não foi quem? Quem estava na rua. Não vai, quem tiver aí na rua, tu chama. Quem tiver aí, mas pô, enche a minha casa. Então é aquela questão mesmo bem conflitante do Evangelho, né? Então assim, por um lado a gente sempre vê a religião assim, cristã de um modo, sempre buscando isso de uma forma, seja no tempo do catolicismo ou agora no tempo evangélico, sempre buscando o quê? Essa grandeza, essa preeminência, mas de uma forma humana. Seja nas grandes construções, sejam nas grandes obras, né? Ou seja, ali tentando, né, materializar uma coisa, que na verdade acho que foi até a mensagem que foi hoje que a nossa irmã Noélia passou, né? Como é que a gente sabe se a nossa relação céu-terra está boa? Né? É quando a gente estiver dependendo muito pouco das coisas aqui de baixo. Né? O cerne da mensagem era mais ou menos esse, né? Então assim, pelo menos assim, o que me marcou, porque eu não consegui detalhar, não consegui chegar à conclusão, assim, foi só uma questão de capturar um pouco essa questão da essência, né? Teve uma frase que me chamou aqui. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. Né? O versículo 9 não, 10, eu acho que responde a questão da consagração, como o Alexandre estava falando, porque a consagração ela está ligada a dentro, né, disso tudo que a gente está tocando, mas ela fala um pouco da metanoia, né, da mudança de mente, né? Como diz lá em Romanos 12, né? Então, por que é que ele fala assim, ó, ouve, filha, vê, dá atenção, ó. Aí ele entra agora, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Pronto. Se ela esqueceu o povo e a casa do pai dela, ó, mudou de mente. Ela foi criada o tempo todo na casa do pai dela e no meio do povo. Agora ela vai aqui essa muito lindo esses versículos anteriores, né? Eu me chama muita atenção o 7, que ele fala: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, né? O teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros.
Aí tá falando da divindade do Senhor pura, né? Tá falando de Cristo. Aqui você quebra todos aqueles que falam da divindade do nome do Senhor, né? Que fala da divindade que Cristo não é Deus, né? Porque o escritor do Salmo está dizendo, por isso Deus, o teu Deus, por isso Deus, com D maiúsculo. E ele agora no versículo 9, parece que ele começa a falar para a noiva, né? Primeiro ele falou nos versículos todos anteriores sobre esse noivo, toda a característica desse noivo, coisa maravilhosa isso aqui. Assim, eu acho que a gente tem muitas coisas aqui, sabe? Porque tá falando de coisas tão grandes desse Deus, né? Que o Rafael falou que ele despiu da sua glória, entregou a coroa para que pudesse vir aqui até nós. E aí no 9 ele começa a falar da noiva. No 9 E aí ele agora ele começa a entrar, e você vê que para ele começar a entrar na característica dessa noiva, ele fala uma coisa para a noiva, ele fala de consagração. Ele fala que essa noiva, primeira coisa, o primeiro conselho que ele fala para essa noiva é para ela sabe, ela tá falando de consagração. Mas aqui a gente está, né, na base ainda da lei, embora que ainda o Espírito toca. Quando você pega no Novo Testamento, na Nova Aliança, e começa a tocar na consagração, aí você vai falar de vida, aí você vai falar de um toque, aí você vai falar desse trono que a gente sabe, precisa sair desse trono. Mas você vai sair desse trono por esforço? Não tem condição, irmão. Não tem condição. Você só desce desse trono à medida de comunhão com o Senhor, sabe? É comunhão com o Senhor. Comunhão, irmão. À medida com que você tem comunhão com o Senhor, Ele vai te constrangendo. Ele, irmão, vai te detonando todinho. Mas não é nada por força. Às vezes, por a gente ser duro, Ele precisa ser mais duro com a gente. Mas, na verdade, o Senhor quer que a gente se consagre a Ele por constrangimento. Mas, às vezes, Ele precisa utilizar de uma ferramenta mais dura para constranger a gente. Aí é a medida e estatura de comunhão que nós temos com Ele. Sabe? A medida de comunhão que temos com o Senhor. Mas comunhão como, irmão? É olhando em tudo o Senhor. Eu acho interessante porque você tocou no 11, aí você já passou, Rafael, mas você não queria te interromper, não? Que isso, mano? Que ele fala, porque eu acho interessante isso aqui, que ele fala assim, ó, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Sabe? Ele corte isso. É verdade. Nossa, ele tá chegando ali, ele tá falando assim pra você, ó, acabou, agora você precisa compreender que eu quero te chamar para mais perto. Aí sim ele entra no versículo 11, mas ele entra, ó. E o rei... Dá atenção, ele ainda fala assim, dá atenção ao que eu tô falando. E aí ele começa, então o rei cobiçará a tua formosura. Interessante. Pois ele é o teu Senhor. Antigamente o Senhor dela era o pai, né? Olha, agora ele começa... Sim, aí ele começa a olhar, dar atenção para essa noiva. Porque essa noiva mudou de mente. Ela mudou a mente dela. Ela não está mais olhando agora porque na casa do fulano tem aquilo, na casa do ciclano. Não, ela não está preocupada com o povo. Ela não está preocupada com a casa do pai dela. Não, porque na casa do meu pai era assim, porque na casa da minha mãe não. Acabou. Agora ela está preocupada com a casa do noivo. Mudou. Agora ela começa a olhar para o Senhor. E aí, sim, aí esse noivo começa a admirar a formosura dessa noiva. Não, mas você percebe que nada disso aqui, sabe? Vamos ler um texto aqui. A gente precisa ler esse texto em Romanos, que é um texto muito bonito para a gente tratar de consagração, irmão. Gente, antes de você falar Romanos, eu vou abrir o Romanos. Muita coincidência. Romanos.
Ontem ele fala Romanos, eu puxei a Bíblia, é Romanos. Eu não vou nem mexer no Diz assim, ó. Romanos o que, velho? Romanos 12. 12. Deixa eu ver a partir de que versículo. O que a gente vai enfatizar é 12:2, mas eu queria ler um outro antes. Aqui, ó. Ele lê, vamos ler o 2, aí a gente lê o 15 depois. Diz assim, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E aí o 15 diz assim, ó. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Só para a gente poder ligar isso aqui, a questão da consagração, a gente precisa pegar um gancho aqui, irmãos. O Senhor, quando ele se entregou, ele se despiu da sua glória, né, que o Rafael estava falando, ele, a nenhum momento, ele pensou na justiça dele, sabe? Que ele tinha direito de alguma coisa, ou que ele fazia aquilo ali porque ele estava pensando em algum direito dele. Mas o desejo do coração do Senhor era nos constranger, era nos tocar, irmãos. E não tinha como ele nos tocar se não fosse por derramamento da vida dele. Para ele tocar em nós, porque nós estávamos mortos. Não é verdade? Estávamos mortos. E como você só tem como ressuscitar, você só tem como dar vida a alguém se você ressuscitar esse alguém. E aí sim você dá vida. Porque essa pessoa está morta. Nós estávamos mortos. Então, olha só, para a gente poder compreender assim um pouco dessa questão da consagração, ela é importante, porque ela tem que ser ligada à vida. Porque ela não pode ser ligada a métodos, sabe? Não adianta eu querer me consagrar, irmãos. Não funciona. Isso não funciona. Fazer 3 irmãos vai funcionar até um certo tempo. Depois não vai funcionar mais. Vai funcionar enquanto você está lá. Enquanto você é menino, teu filho é nenenzinho, você vai chegar e vai começar a ditar um monte de regrinha para ele. Mas quando ele atinge 12 anos, irmão, não adianta, 13. Se ele não for discipulado lá atrás, vai ser a vida que vai falar, irmão. Vai ser a vida que vai falar. Vai ser o que ele experimentar. Entende? Lógico, porque ele recebeu de catequese na sua mente. Por isso que a palavra fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Sabe? Mas até um certo ponto da nossa caminhada, toda essa didática funciona. A consagração forçada, vamos lá, tem que jejuar, tem que isso, vai funcionar até um certo ponto da caminhada cristã. Não fecho questão, sabe, irmão? Não fecho questão com ninguém. Eu estou aqui expondo uma compreensão nossa. Isso, né? A gente está aqui entre irmãos. Só que chega um certo ponto da nossa caminhada cristã, se a gente não conseguir enxergar essa vida, irmãos, no Senhor, irmãos, sabe? Você não vai conseguir mudar de mente. Não tem como. Porque é essa vida que vai fazer você no seu caminhar, no seu dia a dia, fazer isso aqui, ó. Alegrar-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Mas não é assim, eu tô vendo
o Marcelo Alegre, eu vou melhor. Não, irmãos, mas é no Espírito, através de um Espírito, sabe? Através de uma comunhão com o Senhor. Você é apercebido, irmão, você é tocado por essa vida. Você no seu dia a dia, você vai sendo confrontado com essa vida. Em cada situação, irmão, do seu viver. É uma coisa que não tem nem como você explicar intelectualmente isso. Por isso a gente precisa ir para o Senhor, irmãos. Abrir mão, como o Rafael falou, desse trono, irmão. Sabe? Porque enquanto a gente está no trono sentado, a gente nunca vai olhar o Senhor. Eu acho muito interessante que quando o irmão Romeu Bornelli, ele fala assim: quando você está no trono, o Senhor está na cruz. E quando você está na cruz, o Senhor está no trono. Entende? Então, irmão, só tem um caminho para nós. Para a gente poder enxergar esse Salmo 45 do versículo 1 até o 9, ver esse Senhor com essa grande glória, irmão, só consagrado, só na cruz. A nossa consagração, irmão, é na cruz de Cristo. A gente tá pregado, irmão. Irmão, mas esse é um caminho melhor, porque você viu que no início do versículo ele falou assim, ó: o meu coração se enche, não é? Como é que tá aí? De boas palavras transborda o meu coração. Olha só, irmão. Ao rei consagro. Ao rei consagra. Ele consagra porque ele já foi consagrado, porque ele está na cruz. Não por métodos, irmão. Não porque ele jejuou, porque ele orou, porque ele subiu um monte. Nada contra nada disso, irmão. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Perfeito. Mas eu estou falando de uma vida consagrada através da cruz. Consegue entender, irmãos? Se não for, irmão, e você pode ter certeza que o Senhor vai levar a gente para ela. Amém. Não tem como você fugir dela. Ou você vai porque você quer, ou você vai porque o Senhor vai te levar. Ah, irmão, vai doer se você for, porque, sabe, dói dos dois formais, irmão. Eu acho que se você for... Dói menos. Dói menos. Concordo. Oh, irmão, dói muito menos. Sabe? E aí, irmão, a gente vai ver toda essa beleza desse rei, do versículo 1 ao 9. A gente vai ver, irmão, não tem como você não ver. Que você vai olhar nele, porque ele vai estar no trono. Você vai estar na cruz, ele está no trono. Quando você está no trono, ele está na cruz. Aí, irmão, imagina o rei. Irmão, imagina o rei. Era Pilatos, né? Que estava crucificando, na época era o rei. Governador Pilatos. Né? Será que ele teria coragem de sair do trono dele e falar assim: Jesus, desce que eu vou entrar no teu lugar? Irmão, ia ser difícil dele fazer isso, não ia ser não? Hã? Vamos parar pra gente pensar. Ia ser difícil, irmão. Ele nunca ia fazer aquilo ali. Não ia. A não ser que houvesse um Senhor. Vocês não estão conseguindo compreender a analogia que eu estou querendo fazer, irmão? Porque quando a gente está no trono, o trono é confortável para a alma. A alma gosta do trono. Ela sente se regozija. Agora tá tudo certo. Minha família tá bem. Minha esposa tá aqui bem, certinha, submissa. Meus filhos, tudo na presença de Deus. Isso é a alma, irmão. Olha... financeiramente tudo certinho e tal. Meu querido. Irmão. A gente precisa ver o Senhor, sabe? Precisa ver o Senhor, irmão. Esses dias eu estava falando com o irmão que o Senhor, ele atende a gente nas mínimas orações, mas ele atende quando a gente esquece. Sabe? Quando a gente está ali orando. Aí a gente esquece. Passou 5 anos, o Senhor atende. Eu tava falando com o irmão que eu achei interessante, porque eu orava muito ao Senhor. Rafael já viu que eu orava muito, pedi ao Senhor, o Senhor enviar assim irmãos, sabe? Pra trabalhar comigo, sabe? Coisa e tal. Lembra, Rafael? Uma vez que a gente começou até 2 horas da manhã numa prova terrível, lembra? Eu esqueci dessa oração. E aí o Senhor fez?
Mas o Senhor fez, irmão, quando eu nem depois daquela rapaz eu tava conversando com o Senhor, eu falei, comecei a agradecer ao Senhor. Mas é assim, irmão. O Senhor, ele tem essa maneira, ele quer tirar a gente do trono, ele quer levar a gente pra cruz, sabe? Para poder ele ser glorificado, irmão. Ele que tem que ser glorificado, não tem jeito. Não tem jeito, sabe? E aí sim, aí as vestes vão ser bordadas, vão ser traçadas, vai ser tudo adornado, irmão. Mas sabe o que acontece? A noiva não tá nem vendo que tá assim, sabe por causa de quê? Os olhos dela tá no olho do noivo. Ela nem percebe que tá assim. Sabe? Não percebe não. Não é uma coisa mecânica, mas é uma coisa feita pela vida. É pela vida, irmão. E quando tem vida, não tem regra. Se tem regra, é porque falta vida. Você fala, você bota regra naquela planta ali, ó. Planta, você tem que crescer assim. Se ela estiver crescendo torta, aí você vai botar uma regra. Aí você bota uma regra, você bota um bastão ali para ela crescer reto. Porque ela tá crescendo torta, aí você botou uma regra. Ó. Entende? Então, irmão, a gente precisa compreender que é através dessa vida. E é dessa vida de comunhão, irmão. É comunhão com o Senhor. Primeiro lugar, irmão, é mudança de mente. A gente precisa ir pro Senhor e o Senhor precisa mudar nossa mente. Porque depois que Ele muda a nossa mente, aí a gente começa a desfrutar dessa consagração, sabe? A desfrutar dessa consagração. E aí é uma consagração diária, irmão. É uma consagração, passa a ser diária, depois ela passa a ser por hora, daqui a pouco ela por minuto, daqui a pouco por segundo. É o contrário, né? Geralmente é do mal. É do mal pro menor, né? Porque você vai chegar num dia e você vai dar aquele. O Espírito Santo vai dar aquele choque pra você no dia. Ufa. Aí você dá aquele respiro fundo. Daqui a pouco, você é constrangido pelo Espírito Santo, irmão, a cada segundo. Ai, irmão. Você olha o negócio na rua e você fala, Senhor, o teu coração, sabe? Mas, irmão, sem método nenhum. Não adianta você chegar de manhã, hoje eu vou ler 3 versículos, 5, 20, 30. Sabe? Nada disso. Mas é o Espírito. Não que, irmão, não que a gente vai ser leviano. Né? A gente tá aqui entre irmãos equilibrados, não é leviandade. Ah, irmão, vamos deixar agora pela vida e... Aí ele nem mudou de mente ainda. Não tem nem como ele chegar na vida porque ele não mudou de mente. Pô, a mente dele ainda tá pensando nos povos e na casa dos pais. Então ele não mudou de mente. Mas a partir do princípio que ele muda de mente, irmão, opa, ele começa a olhar pro noivo. Aí o noivo vai mostrando pra ele, vai dando parecer. Perdoa, irmão, o vídeo se alongou um pouco. Não, cara, nem tem mais. Aí o noivo diz, então o rei cobiçará a tua formosura. A partir de uma mente renovada, né? É o que você viu, você falou, começou falando de Romanos 12, né? Renovar a mente para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você imagina uma mulher que não sabe a vontade do seu marido. Não sabe para onde ele vai. Ela está perdida. Assim, para ela ser um com ele, ela tem que ser um com a vontade dele. Senão, não. Senão, tipo assim, duas pessoas isoladas, concorda? Agora, quando ela começa a conhecer a vontade dele, aí ele começa a contemplar a formosura dela, né? Assim, caramba, ela tá ligada comigo, tá entendendo? É um negócio assim, né? Aquilo que o Paulo falou dos dois, assim, né, cara? Que sintonia, né? Que profundidade. Caramba. O Senhor nos ajude, né? Eu achei interessante que uma vez eu tava na casa de um irmão, e esse irmão assim, sabe, bem querido, não vou dar o nome do irmão pra... E a gente vê assim um testemunho de uma vida que o irmão tem no Senhor, sabe? E aí o filho dele chegou e falou assim, como é que foi? O filho dele foi falar assim, e aí, filho, tirou nota boa? Aí ele falou assim, pai, tirei. O filho dele tem 6 anos. Tirei, mas eu vou falar a verdade pro senhor. Fala, filho, eu colei. Mas eu achei um negócio, porque você não via temor, assim, não era
não via medo, temor não, medo. Você não via medo na criança, né? Então, quer dizer, ele sabia que estava errado, mas ele não teve medo de falar com o pai e nem na mesa ali. Porque você não via que tinha aquela opressão, sabe? Aquela coisa da... Sabe? Não porque você aqui a família, a nossa família é uma família cristã e tem que... Porque hoje em dia a gente pega muito, irmão. Muitos irmãos estão vestindo um fardo muito pesado. Sabe? Tá com um fardo muito pesado. Porque a gente precisa isso, meu irmão. Nada disso. Quem faz tudo é o Senhor. A gente precisa confiar na vida do Senhor. Não tem métodos para a gente desfrutar dessa vida. Não existe. O único método, irmão, é isso que ele falou aqui, ó. Filha, vê e dá atenção, ó. É a mudança da mente. Mudou a mente, irmão. Acabou. O restante que faz é a vida. É a vida que vai fazer no meu dia a dia. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo no dia a dia. Sabe? No praticar diário. E aí o filho, ele foi e falou assim, poxa, você sabe que você tá errado, você tinha que ter estudado, né? Não sei o que, conversou com ele, chamou a atenção dele, tudo, lógico, né, que tava errado e tudo, mas assim, não que aquilo era um bom exemplo, não é um bom exemplo o filho colar, não é. Você está falando um bom exemplo, a capacidade que o pai teve de conduzir ele nesse momento. Entende, irmão? Então, assim, importante a gente reconhecer que, sabe, a gente precisa tirar um pouco dos nossos fardos, dos nossos ombros, que hoje em dia a religião coloca isso nos nossos ombros. Aí a gente abandona a vida para poder vestir esse fardo, irmão, pesado. Sabe, dessa superfície, dessa fachada. Não, calma aí, o pessoal tá chegando aí, tem que dar um jeito aqui, tem que... Calma aí. Tipo o Pedro, pô, tá comendo com um cara que chega pra lá. Entendeu? O pessoal tá chegando, calma aí, deixa eu dar uma ajeitada. Aí o cara tava quebrando o pau, o cara tá, né? Parceiro, meu irmão. Eu lembrei que o pastor falando de um casal brigando dentro do carro. Estacionou o carro. Saiu do carro. O pastor... Eu ri muito quando o pastor na orelha falou isso. Ele já falou, ó, depois a gente termina. Não que agora tem que dar uma pausa. Não vamos escandalizar, né, irmão? Sério, Vamos pro outro lado de não, escandalizar. não, A palavra de Zé é daqueles que vem o escândalo, né? Não vamos escandalizar. Mas a gente precisa tirar, irmão, disso dos nossos ombros, sabe? Porque o testemunho é do Senhor, não é da igreja. A igreja não tem testemunho. Quem tem testemunho é o Senhor. Quando o testemunho é da igreja, irmão, fica pesado para a igreja. Mas quando o testemunho, a palavra nunca fala do testemunho da igreja, ela fala do testemunho do Senhor. É o Senhor que faz na igreja. O testemunho é dele. É dessa vida, sabe, constrangendo. Sabe? Por causa dessa consagração. Por causa desse, sabe, dessa limpeza. O Senhor nos ajude, né? Amém.